Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno vai cair na prova. Chegamos à semana da nossa aula 9 de História do Brasil e vamos continuando, né? Agora já existem datas aí do Enem, já temos como ter uma ideia de quando serão as provas de fato, né? Saber para quando que estamos estudando. Então vamos continuando. A aula 9 é uma aula marcante de mudança de período na história do Brasil. Até a aula 8, a gente sempre tratou de história do Brasil colônia. A aula 9, ela pega essa transição do período colonial para o período imperial. É a aula que trata da chegada da família real portuguesa ao Brasil. E é disso que nós vamos falar, pelo menos para mim, essa noite, né? Não sei se você está vendo esse vídeo de noite, de dia, de madrugada, de tarde, sei lá, em um lugar que não tem nem dia nem noite. Não sei, mas para mim é de noite que essa aula está acontecendo. Enfim. O Brasil era uma colônia disso, você já sabe. Porém, talvez você nunca tenha parado de pensar, no começo do século XIX, 1801, 1802, a economia do Brasil ela já era maior em produto interno bruto, em PIB, do que a de Portugal. Porém, o Brasil era colônia de Portugal. Logo, a economia do Brasil não era do Brasil. A economia do Brasil era de Portugal. Culpa do pacto colonial, né, que sugava as riquezas do Brasil e enriquecia Portugal, que com isso construía conventos, igrejas, palácios, dava festas e coisas do tipo. Inclusive, né, na metade do século XVIII, 1755, se não me falha a memória, teve um grande terremoto em Lisboa, né, capital de Portugal, destruiu uma boa parte da cidade, morreu uma galera. Isso é a história de Portugal, né? Mas estou te contando aqui por curiosidade. Se der uma procurada, até uns simuladores aí no YouTube que mostram o terremoto, depois teve uma tsunami em cima da galera que tinha sofrido terremoto, uma loucura em Lisboa, destruiu a cidade. E a cidade de Lisboa foi reconstruída com dinheiro que saía do Brasil. Aí você vê como era muito dinheiro. Outro fato curioso é que na época o rei de Portugal era um tal de Dom José I. Ele ficou um tanto quanto medroso por conta do terremoto, nunca mais morou em palácio, só morava em tendas. Era muito engraçado, assim, se fosse na época, né, visitar o rei e ele estava morando numa barraca. Isso é muito louco de imaginar. Só Portugal para ter essas coisas. Mas voltando a falar do século XIX, o mundo português continuava então sugando o Brasil e continuava se endividando, né? Portugal nunca chegou a se industrializar ou a investir seriamente em industrialização, principalmente no pós-terremoto, né? Você tem um grande investimento na reconstrução de Portugal. Tem ali depois uma troca de governos, né? Saiu José, entra a Dona Maria I, que nunca investiu em indústria, nunca teve essa pretensão. E a gente chega no século XIX ainda com a Dona Maria I como rainha de Portugal e uma rainha muito focada nas questões religiosas, né? Se você for atrás da história dela, ela nunca foi uma rainha da indústria, né? E aí, por consequência, os produtos industrializados continuavam vindo da Inglaterra, fazendo Portugal ter sempre muitas dívidas para com os ingleses, né? Então, se você for analisar esse período, a Inglaterra era uma grande fornecedora de produtos, principalmente tecido, e Portugal era um grande devedor da Inglaterra. Até aí, tudo ok. Mas século XIX, estava rolando na Europa um outro negocinho, cara. Guerras napoleônicas. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o governo Napoleão Bonaparte, por que ele chegou no poder. Por enquanto, só aceite. Isso é lá da outra frente da história. O outro professor trabalha essa parte com vocês em algum momento, que eu não vou lembrar de cabeça quando é. Mas aceite que havia o Napoleão Bonaparte na França e que ele estava em guerra com quase toda a Europa, inclusive Prússia, Rússia e Inglaterra, que é o que nos importa aqui. E aí, para tentar quebrar a economia inglesa, o que o Bonaparte imaginou? Cria um bloqueio comercial. Ele proibiu qualquer país da Europa continental de comercializar produtos com a Inglaterra. Proibiu, cara. Acabou, não pode mais. Se você, rei de país X ou Y, comercializar com a Inglaterra, eu vou usar as tropas napoleônicas para invadir o seu país. E vale lembrar que o exército de Napoleão era, e foi durante muito tempo, o melhor e mais bem treinado da Europa, né?
Ele só não conseguia invadir a Inglaterra com maior facilidade, porque a Inglaterra é uma ilha, logo a Inglaterra depende de uma defesa naval, e a melhor marinha era da Inglaterra e o melhor exército era da França. Então ficava nesse impasse. A ideia então era quebrar economicamente a Inglaterra com esse bloqueio. Só que Portugal, você acabou de escutar de mim, pessoa, era um grande parceiro comercial da Inglaterra. E a Inglaterra percebia que nesse momento, se perdesse Portugal, estava bem ferrada, né? Afinal de contas, não ia mais ter parceiros comerciais na Europa. E pressionou o governo português para não parar de fazer comércio com a Inglaterra, inclusive ameaçando bombardear Lisboa e a cidade do Porto caso Portugal ficasse do lado dos franceses. E aí? E Portugal? Bom, Portugal tinha outros problemas para resolver. Primeiro, a própria Dona Maria I. Tadinha, estava louca. Ah, professor, como assim? Falando isso da coitada. Pois é, ela tinha algum problema mental, que a gente não sabe ao certo qual, mas ela tinha ficado muito mal a ponto de não conseguir governar. E na época falavam loucura. Até veio o médico da Inglaterra tentar tratar ela com sangrias e não conseguiu. O fato é que ela passou por muitos problemas, né? Psicológicos. Ela perdeu o marido, que também era tio dela, mas esquece essa parte, tal do Pedro III. Ela perdeu o marido, logo depois ela perdeu um filho, ela perdeu uma filha, tudo isso em pouquíssimo tempo, questão de 2 anos, tudo isso, e ainda viu os primos, que eram os reis da França, sendo executados na Revolução Francesa. Então ela surtou com tudo isso, né? Ela, muito mal, assim, rezava muito pela alma dessas pessoas e achava que muitos estavam no inferno, inclusive achava que o pai dela, o tal do José I, estava no inferno também, então ela rezava muito, e ela acabou não tendo mais condições de governar. Ela foi declarada inválida nesse sentido. E aí o filho que sobrou dela, o tal do João, passou a ser o príncipe regente de Portugal. Então o Dom João, que viria a ser Dom João VI, ele não era rei em 1807, em 1808, ele era príncipe regente. Ele fazia tudo o que o rei fazia, porém, oficialmente, a rainha era a mãe dele. Ele era o príncipe regente. E esse cara que seria o que teria que negociar com Bonaparte e com a Inglaterra. Porém, entretanto, todavia, ele não era o melhor dos caras para fazer isso. Primeiro porque ele não foi treinado na juventude para ser rei. Assim, imaginavam que o rei seria o irmão dele, só que o irmão dele morreu. E ele, sei lá, ele imaginava que ser padre, talvez. Nem gostava dos assuntos políticos. E, logicamente, se você for atrás de maiores detalhes pessoais do Dom João VI, você vê que ele era um cara que, para os padrões de hoje, seria um show de bizarrice. Inclusive, esse livrinho aqui, 1808, Laurentino Gomes, um jornalista aí, que escreve bastante coisa sobre história, ele traz algumas informações curiosas sobre Dom João VI, sobre o fato de ele não gostar de tomar banho, de ter hábitos alimentares um tanto quanto estranhos, carregar pinicos, não trocar muito de roupa, enfim, só bizarrice, medo de trovão. Tudo isso é verdade. Não é o mais importante, mas é verdade. Então ele era um cara um tanto quanto fora dos padrões, comparado aos padrões de higiene de hoje. Outro fato marcante é que ele era casado com uma princesa cujo qual ele não gostava nem um pouquinho, e vice-versa. A tal da Carlota Joaquina. Ele odiava a esposa dele e a esposa dele odiava ele. Porque eles eram completamente diferentes pessoas. Eles não tinham absolutamente nada em comum. Nada, nada, nada. Tudo que você possa imaginar, eles eram diferentes. Tanto que lá em Portugal ele morava num palácio, ela em outro, eles se viam muito pouco porque eles não se suportavam. Eles foram casados muito cedo, né? Ele tinha 18, ela tinha 10 anos quando se casou com ele. E nunca se gostaram, nada. Era uma desgraça. Brigavam, jogavam coisas uns dos outros, uma desgraça. A vida do Dom João VI não era muito fácil, não era muito legal. E ele é que tinha que negociar com o Napoleão. Desde que veio o bloqueio continental, o que ele fez? Então, nada. Como bom político português barra brasileiro, ele não fez nada. Ele foi levando com a barriga. Porque ele sabia que não podia enfrentar de peito aberto nem uma potência nem a outra. Então ele ficava ali no meio do caminho, não vai, não racha. E acabou que em 1807 Napoleão perdeu as estribeiras, começou a pressionar muito a, a corte portuguesa, falando, imaginando que ia invadir Portugal. Começou a deslocar tropas para invadir Portugal e os portugueses ficaram de fato bem amedrontados com isso.
E aí passaram a negociar com a Inglaterra por baixo dos panos, nunca de forma oficial, uma saída. E a saída que foi dada várias vezes foi vir para o Brasil. Essa ideia não era nova. Já tinha pessoas há muito tempo em Portugal que até imaginavam, talvez, que um dia aconteceria uma troca de sede dos reinos e que o Brasil passaria, em alguma das suas cidades, a ser a capital do reino português. Até o avô dele já havia sonhado que talvez isso acontecesse, ou seja, não era uma coisa nova. Já se falava, ninguém levava muito a sério, essas coisas que ninguém leva muito a sério, mas já se falava. E aí, vendo que não tinha muitas opções e que era a única forma segura de continuar sendo rei e negociando com a Inglaterra, ele aceitou ser escoltado pela Inglaterra para vir para o Brasil. Mas não só a família real, toda a corte portuguesa, a alta corte portuguesa. Ninguém sabe ao certo o número de pessoas que veio para o Brasil, talvez 15 mil ou algo assim, gente pra caramba. Todo mundo de navio. E tudo embarcado às pressas, cara. Encaixotaram tudo que eles acharam que era importante em Portugal, desde documentos até a biblioteca real, que eles inclusive esqueceram inicialmente lá e buscaram depois. Mas isso tem pouco importa. E colocaram-os no navio e no final do ano de 1807 partiram, né, oficialmente 17 de novembro, rumo ao Brasil. Dentro dessa empreitada rumo ao Brasil, quando eles saem de Portugal, as tropas francesas estão entrando em Portugal. E o povo português ficou horrorizado, porque literalmente eles ficaram, como diz a expressão portuguesa, a ver navios no porto, olhando os navios do rei ir embora, enquanto eles ficavam ali sendo prisioneiros do exército francês, liderado pelo general Janot, inclusive. Mas isso também não é tão relevante. O fato é que a família real de Portugal, fugindo da guerra napoleônica, vem de Portugal para o Brasil, mudando a nossa história. Nós somos o único país que era uma colônia da Europa e que recebeu os monarcas no século XIX para moradia. Isso não aconteceu em outro lugar. Nenhum país tem uma história como a nossa. Inicia, então, nesse período, em 1808, o período joanino da nossa história. Você até pode falar, pô, professor, mas você acabou de falar, seu imbecil, que eles saíram de lá em 1807. Mas as viagens de navio demoravam, né, cara? Então, dia 22 de janeiro, se não me falha a memória, chega ao Brasil os primeiros navios, cara. Mas não no Rio de Janeiro, como se imaginava. Para-se primeiro em Salvador, e não todos os navios. Alguns se perderam no mar e foram direto para o Rio de Janeiro. O navio que estava o Dom João parou em Salvador. E aí lá ele agraciou os baianos e tal. Salvador já não era mais capital do Brasil desde meados do século XVIII. E no dia 28 de janeiro ele faz ainda em Salvador um dos atos mais importantes, que inclusive devia ser, sei lá, feriado, devia ser comemorado, quase como uma independência do Brasil, que é a declaração formal de abertura dos portos. A partir desse dia encerra-se o pacto colonial, o Brasil não era mais obrigado a comercializar apenas com Portugal, e o Brasil poderia comercializar a partir desse momento com qualquer nação amiga. O problema é que só tinha uma nesse momento, que era a Inglaterra. Mas, enfim, podia ser com qualquer nação amiga. Tempos depois vai se regulamentar os impostos a serem pagos, né? E aí para puxar saco dos ingleses, né, como agradecimento pela escolta, se faz um acordo aí de navegação e amizade em que se estabelece que os produtos vindo da Inglaterra pagariam 15% de imposto, se viessem direto de Portugal pagariam 16% de imposto, era mais barato trazer da Inglaterra, e de outras nações amigas que porventura viessem a ter pagariam 24% de imposto. Ou seja, só favorecia os ingleses, assim como acordos que também deixavam os ingleses ter liberdade de culto aqui no Brasil, que outros povos não tinham, todos tinham que ser católicos, os ingleses poderiam ser anglicanos, os ingleses não seriam julgados por brasileiros, apenas por juízes ingleses, ou seja, uma série de regalias para os ingleses existia aqui no Brasil joanino. Ainda lá na Bahia, Dom João inaugura, deixa assinado, até porque ainda não existia o prédio, mas para a criação de uma escola de medicina, ou então de cirurgia, como eles chamavam na época, em Salvador, que vai dar origem à Faculdade de Medicina em Salvador, que vai ser, por consequência, um dos cursos superiores mais antigos do Brasil, e que muito tempo depois vai dar, de certa forma, origem à Universidade Federal da Bahia. Mas ele não era uma universidade na época, né?
A universidade mais antiga do Brasil é a Federal do Paraná, mas não é o local de curso superior mais antigo do Brasil. É a universidade, o conceito de universidade. Professor, como assim? É que se você tem só um curso, você é uma faculdade. Se você tem curso em todas as áreas do conhecimento, apoio à comunidade, blá, 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 tem uma série de pré-requisitos, aí você é uma universidade. É uma instituição muito maior e muito mais relevante. Universidade, a mais antiga do Brasil, é a do Paraná. Faculdade, tem outras bem mais antigas. Enfim, Dom João sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro e, chegando por lá, encontra o resto da comitiva. Curiosamente, alguns navios passaram por infestação de piolho. Inclusive, o navio onde estavam as princesas. Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, foi uma cena meio cômica, meio trágica, assim. Porque os cariocas estavam esperando a família real com muita alegria, decoraram a cidade com tudo que eles tinham de melhor, tipo paninho na janela e pétala de flor no chão. Para hoje não parece grande coisa, mas para a época era uma puta festa, fogos, e imaginavam ver uma família glamurosa descendo dos navios e não foi bem o que eles viram. Dom João era um tanto quanto rechonchudo, fora dos padrões, se vestia com trapos sujos e ainda desceu uma rainha louca, a mãe dele, e a princesa Carlota extremamente revoltada por estar no Brasil, então, e careca. Então não era bem o que os brasileiros imaginavam, né? Mas tudo bem, o que importava era ter a família real na capital do Brasil colonial. Rio de Janeiro, que era para os padrões europeus, uma cidade pequena, uma cidade colonial, uma cidade suja, uma cidade sem calçamento, sem esgoto, sem coleta de lixo. Cara, era uma cidade deplorável até para os padrões da época, com muita doença, muito inseto. Não era um lugar muito agradável para se viver, não. E aí tinha um problema, né? Que, pô, veio a corte inteira, vão alojar aonde? Primeiro, vão alojar o rei aonde? Legal, teve festa, mas e o rei vai ficar onde? Inicialmente ele ficou no Palácio de Governo, né? Só que o Palácio de Governo, tão colonial, que é de frente para o Cais do Porto, antigo do Rio de Janeiro, onde hoje é a Praça 15, joga lá no Google Maps, você dá uma olhada lá onde é isso aí. Praça 15, lá no Rio de Janeiro, é um sobrado. Não é um lugar fantástico, não é um palácio. E o Dom João ficou incomodado, porque ele descobriu que ele ia ter que trabalhar no térreo e viver no superior. E é isso aí. Ele achou que isso não era compatível com o padrão de um rei. E, de fato, para os padrões europeus, não era. Aí ele negocia com Elias Antônio Lopes, um traficante, cara, que era o cara mais rico do Rio de Janeiro. Sim, 1808, o cara mais rico do Rio, olha que ironia, era um traficante. Só que não era de drogas, era de pessoas, um comerciante de escravos. O tal do Elias Antônio Lopes negocia com Dom João para ceder a casa dele, em troca de regalias futuras, para o rei viver lá, porque era a maior casa, a maior mansão que tinha no Brasil, pelo menos que sabia, né? Que é a Quinta da Boa Vista. É o prédio que pegou fogo há pouco tempo atrás, o famoso Museu Nacional. É lá que o Dom João VI vai morar. Palácio que havia sido construído em 1803, né? 5 anos antes da chegada do Dom João. E é lá que ele se aloja, né? E passou todo o resto do seu período aqui no Brasil vendo lá. O seu filho, Dom Pedro I, vai viver lá, o seu neto, Dom Pedro II, vai viver lá. Ou seja, toda a família real brasileira sempre passou muito tempo nesse palácio da Quinta da Boa Vista. Mas, enfim, lá era considerado digno. Agora, o resto da corte passou a morar em casas aleatórias do Rio de Janeiro, que eram cedidas pelos cariocas. Eu falo cedidas porque elas não eram cedidas, né, cara? Você era expulso da sua residência e não ganhava quase nada com isso. Apesar de tudo isso, ainda teve ali um certo clamor popular com a chegada da corte. Teve muita alegria, teve muita rua sendo pavimentada, valeta de esgoto sendo construída, chafariz, prédios novos. Ou seja, teve toda uma reestruturação da cidade do Rio de Janeiro para ser a capital. Tudo isso gerou emprego, gerou renda, mas nem tudo são flores, né? Afinal, a inflação foi muito alta, visto que tinha muito mais bocas para alimentar agora na cidade do Rio de Janeiro, e os gêneros alimentícios tiveram preços sendo disparados. Mas, em compensação, produtos vindo da Inglaterra que antes eram muito caros, porque tinham intermediários em Portugal,
Agora vinham direto e os padrões da época, pagando pouco imposto, chegavam baratos, né? Uma série de produtos que o Brasil nunca tinha visto e que às vezes até nem serviam para muita coisa, tipo mantas para neve. Não neva no Rio de Janeiro. Mas enfim, eles faziam sacos de mineração lá em Minas Gerais, ou então lâminas de esqui, umas coisas que não servem aqui para patins de esqui. Aí virou uma nascente de porta. O brasileiro dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. Então tinha pontos e pontos, né? Agora, de estruturas, o Dom João criou muita coisa e deixou um legado importante, como a criação do Banco do Brasil, por exemplo, que está aí até hoje, já faliu algumas vezes, mas está aí até hoje, que serviu inclusive para emitir papel moeda, né, que o Brasil quase não tinha em circulação, CD crédito e tal. Constrói-se um hospital militar, um horto botânico, que depois dá origem ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que está lá até hoje, inclusive. Dom João chegou a mandar vir alguns chineses com plantas da Ásia para plantar por lá. O negócio foi um investimento alto, não foi pouca coisa, não. Deu início ao Museu Nacional, com algumas peças que ele trouxe de Portugal. O museu que pegou fogo lá teve início com Dom João VI, então. Cria um observatório astronômico, uma academia militar para formar soldados, cria uma biblioteca nacional, cria um teatro para ter cultura, faz alguns saraus pela cidade. Ou seja, teve um crescimento cultural muito grande. Aceita-se a publicação de jornais através da imprensa régia, tinha censura, mas já é melhor do que não ter. Libera a circulação de livros, cria alguns cursos superiores aqui no Brasil e, enfim, teve então um crescimento grande nessa área cultural, de estrutura financeira. E ainda durante o período de Dom João VI, chega ao Brasil a tal da missão artística francesa. É meio engraçado essa história da missão. Esse livrinho aqui, ó, amarelinho, que você vê aí, O Sol do Brasil, trata disso. Eu falo que é engraçado porque eram artistas franceses que pintavam a corte napoleônica. Aí o Napoleão perdeu a guerra lá na Europa por volta de 1815. Esses caras ficaram meio desempregados, entre eles o Debré, o Tonet, Jean de Montigny, Le Breton, dentre outros, Marc Ferré. E esses caras meio que se convidaram assim a vir ao Brasil, tipo, pô, precisa de um trabalho e tal. E aí tinha o Conde da Barca, que era um dos ministros do rei, o mais afrancesado de todos, que achou por bem de aceitar a vinda dessas pessoas para cá, para o Brasil passar a ter muitos artistas, coisas que o Brasil quase não tinha, pintores, escultores, quem sabe criar uma escola de música e belas artes no Brasil. E depois desse meio que convite imposto e tal, o Dom João gostou da ideia, cara. E de fato era uma ideia boa trazer esses caras para cá. E eles vieram para cá e deixaram um grande legado, cara. Se você botar aí no Deus Google Debré, você vê que a maior parte das primeiras pinturas de cidades do interior do Brasil ou a vida cotidiana do Rio de Janeiro, quem pintou primeiro foi o Debré, cara. Até tem uma pintura na sua apostila que mostra hoje Praça 15, lá no Rio de Janeiro, que tem um chafariz ali. É uma pintura do Debré. A primeira pintura de Curitiba é do Debré, assim como um monte de outras localidades do Brasil. É uma série de pinturas clássicas sobre a história do Brasil que você vê em livro didático e tal, é do Debré. O Toné, por sua vez, Nicolas Antoni Toné, ele era um pintor de paisagem. Se você jogar no Deus Google, você tem um monte de pinturas do Rio de Janeiro sobre ele. E ele também pintou muito os membros da corte, fazer retrato e tal. Então um legado artístico muito grande. E eles todos também fundariam, né, uma escola de música e belas artes aqui no Brasil, ou Escola Real de Artes e Ofícios. O Dom João até formalizou essa escola, mas ela não saiu do papel durante o governo do Dom João. Só já no período em que o Brasil já está independente, com o filho do Dom João, te dando spoiler aqui do futuro das aulas, é que vai ser construído um prédio para essa escola. E aí vai sair do papel. Mas no papel, quem criou foi Dom João. Na prática, já foi no primeiro reinado. Mas, enfim, a vinda dos artistas foi no período Dom João. E também engrandeceu muito aí a cultura brasileira, a arte plástica no Brasil, salvo uma exceção a outra, tipo o Aleijadinho ou os artistas holandeses lá do tempo do Brasil holandês, começa, então, nessa missão artística francesa. É dali que vai ter mais continuidade, vai ter mais legados. Também vai começar a se autorizar a entrada de alguns outros pesquisadores, cientistas, botânicos. Tem o tal do Rugendas, que é um pintor
de origem alemã, que vai vir para o Brasil em 1821. Já quando o Dom João está indo embora do Brasil, ele está chegando aqui no Brasil. E aí ele vai fazer parte de uma grande comitiva aí de exploração botânica pelo interior do Brasil, que na próxima aula, quando eu falo do governo Dom Pedro I, eu falo mais detalhes, né? Porque ela começa no Dom João, mas ela vai ter muito mais resultados no governo seguinte, né? Mas o fato é que também vai chegar aqui no Brasil alguns estudiosos do tipo, né? E também o tal do Rugendas, que era pintor. Outros fatos interessantes é na relação internacional, né? O Dom João, para tentar se vingar da França, invadiu a Guiana Francesa. Às vezes a gente nem lembra da Guiana Francesa, mas está lá no norte do Brasil, a Guiana Francesa até hoje. E ela continua existindo. Apesar de esquecida, essa foi a troca que o Dom João fez com Napoleão. Ah, legal, você invadiu Portugal? Pois bem, eu invadi a Guiana Francesa. Mas é que eu acho que a Guiana Francesa para a França não era tão importante quanto Portugal para Portugal, né? Mas enfim, quando veio o Congresso de Viena, pós-guerras napoleônicas, Portugal devolve esse território à França. Outro território que o Brasil também invadiu durante o período joanino, foi em 1816 para 17, o que é o Uruguai hoje, alegando segurança nacional, que era um miguezinho. Dom João invadiu o que é o Uruguai e criou lá a província Cisplatina. Essa província vai continuar fazendo parte do Brasil, mesmo depois dele ser independente. E aí, já com o Brasil independente, numa outra história, num outro contexto, o Brasil perde o Uruguai. Mas durante esse período, então, a partir do governo Dom João, o Uruguai passa a fazer parte do Brasil sob esse nome de província Cisplatina. Veja, até aqui eu te falei muitas coisas e muitas coisas legais, então, sobre o período joanino. A gente pode afirmar que, para a consolidação do Brasil, o período joanino foi muito bom. Para a criação de uma identidade, o Brasil foi muito bom. E foi também o fato que manteve o Brasil unificado. Sim, afinal de contas, se não houvesse a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é muito provável que o Brasil tivesse desmembrado em vários pequenos países de língua portuguesa. Lembra que em Confidência Mineira, ela queria separar Minas Gerais e não o Brasil. A Conjuração Baiana queria separar a Bahia e não o Brasil. Ou seja, a tendência era essa, como foi no resto da América. Com a vinda da família real portuguesa para cá, cria-se aqui um contexto político que outros lugares não tiveram e que vai possibilitar o Brasil ser o que ele é hoje. Então, goste ou não, foi muito importante na história do Brasil a vinda da família para cá. Na nossa próxima aula, tirando a aula de exercícios, né? Na aula 10, eu te conto por que o Dom João vai ter que ir embora do Brasil e os resultados políticos disso, que querendo ou não, você já sabe, né? Vai ser a nossa independência. Mas isso é assunto para a outra aula, até porque essa já está ficando muito extensa. Fica aqui uma satisfação inenarrável em revê-lo ou revê-la essa noite. E até uma próxima, até nossa aula de exercícios. Falou, pessoinhas.